Vamos dar início à sessão, que faltou o vice-presidente e o presidente. Peço a Jorge para fazer parte aqui da vice-presidência aqui. E doutor Gustavo, secretário, por gentileza. Quero agradecer o nosso companheiro pelo convite. É uma honra, um prazer muito grande estar nessa mesa. Não, deixa ele ler. Você conduz aí. Chamasse o vereador pelo microfone. Chegou e sentou aí, vai ficar registrado. Registra aí. Nós vamos dar início à sessão no dia 15 de junho de 2015. O presidente precisou faltar com urgência e o vice-presidente está com o filho doente no hospital. E o doutor Gel foi chamado por urgência em Anchieta. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, eu declaro aberta essa sessão. Expediente recebido. Requerimento 265. A vereadora Marta Scher, no uso de suas atribuições, vem requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito o seguinte pedido de indicação: que a prefeitura solucione urgentemente o problema causado pela falta de manutenção na galeria pluvial da Avenida Beira-Mar, que liga a entrada da Avenida Eliseu Xavier Nunes e o IFES. O local se encontra entupido com água parada e diversas tampas quebradas. A prefeitura possui contrato de máquinas, manutenção e mão de obra diversos. Nos últimos anos, multiplicou sua quantidade de funcionários, a maior parte comissionados, muitos recebendo complementos salariais, sem com isso a administração apresentar a proporcional prestação de serviços, uma vez que se tem notado a cidade suja, ruas com buracos e manutenção por fazer. Os vultuosos recursos gastos em áreas não essenciais, mais a arrecadação recorde na casa dos 74 milhões em 2014, quando no ano anterior era pouco mais do que 50 milhões de reais, mostra o município em boa situação financeira. Tudo isso, e ainda o terrível odor no local, acúmulo de águas, das chuvas e a multiplicação insuportável de mosquitos, não permitem mais paciência para a espera de soluções do problema apresentado. Por isso, o pedido de solução urgência. Observações. Esse pedido foi encaminhado anteriormente, sem qualquer iniciativa por parte da Prefeitura. Cópia será enviada ao Ministério Público, vez que a proliferação de doenças, riscos de acidente e falta de zelo na aplicação dos recursos municipais pode interessar aquela instituição. Assina a vereadora Marta Scher. Senhor procurador, gostaria que a minha bancada assinasse junto com a vereadora Marta Scher. Eu gostaria, como líder do bloco parlamentar, gostaria de pedir a nossa bancada aí para assinar junto com a vereadora Marta Scher. Muito obrigado. Requerimento Muito obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Requerimento 266, vereador Nardelli Ferreira, no uso de suas atribuições, vem requerer ser encaminhado ao excelentíssimo prefeito o seguinte pedido de indicação: que o Poder Executivo viabilize, através da Secretaria de Saúde, plantões diários de médicos geriatras na sede da Sociedade Assistencial de Amparo à Velhice, Asilo dos Velhos, principalmente nos dias úteis. O presente pedido justifica-se no reconhecimento do excelente trabalho realizado por profissionais voluntários que se dedicam aos idosos no Asilo dos Velhos de Piúma. A presença do médico especializado no asilo dará ainda maior qualidade aos serviços ali prestados, bem como manifestará reconhecimento da municipalidade àqueles que utilizam o serviço do asilo e que tanto contribuíram com a sociedade. Assina o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento 268. Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma: sejam providenciados convênios com as clínicas de recuperação para dependentes químicos, a fim de que os jovens que o necessitarem possam ser internados com a dignidade que merecem. Assina o vereador Mário Dantas. Senhor presidente, gostaria que a nossa bancada assinasse junto com o vereador Mário Dantas. Requerimento 269. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma: seja providenciado estágio remunerado para estudantes de ensino superior, a fim de que os mesmos possam praticar o que aprenderam, ao mesmo tempo que contribuem com o serviço público municipal. Assina o vereador Mário Dantas. Senhor presidente, gostaria que os
os vereadores da nossa bancada assinassem junto com este nobre vereador. Requerimento 271. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer sejam requisitadas do senhor prefeito de Piúma as seguintes informações. Com relação à Controladoria Geral do município, encaminhar cópia do contrato correspondente aos serviços de implantação, manutenção e suporte do sítio eletrônico daquele órgão, assim como cópia da ata do procedimento licitatório que culminou na contratação e informar a. Se o site ou sítio foi invadido outras vezes, conforme declarações prestadas pelo senhor Controlador-Geral do município à Rede Gazeta, porque o fato somente agora foi divulgado. B. Quais são os arquivos que ficam armazenados nos bancos de dados da Controladoria e da Prefeitura, os quais foram acessados pelos invasores, de acordo com as declarações do senhor Controlador-Geral do município. C. Qual é o parecer do fiscal técnico do contrato, garantindo que os dados dos servidores municipais, assim como os da Prefeitura, como declarou o senhor Controlador-Geral do município, não foram atingidos, uma vez que as informações são apresentadas somente parcialmente no portal. D. Quem é o servidor municipal responsável pela fiscalização do contrato? Assino o vereador Gustavo Meirelles. Senhor presidente, gostaria que os vereadores da nossa bancada assinassem junto com este vereador. Está concedido. Requerimento 272. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, vem perante Vossa Excelência solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora, através do presidente, encaminhe o presente ao excelentíssimo senhor prefeito, para que encaminhe a esta Casa de Leis cópia das notas de empenhos, notas de liquidações e notas de pagamentos remetidos nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, de todos os procedimentos pagos por indenização, incluindo também cópias das justificativas e dos respectivos pareceres jurídicos. Assino o vereador Gustavo Meirelles. Senhor presidente, gostaria que a nossa bancada assinasse junto com esse vereador. Está concedido. Requerimento 273. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, vem perante Vossa Excelência solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora, através do presidente, encaminhe o presente ao excelentíssimo senhor prefeito, para que encaminhe a esta Casa de Leis cópia das notas de liquidações e notas de pagamentos relativa aos pagamentos efetuados à empresa Regina Vieira, CNPJ 15.607.092/00140, fazendo juntar cópia das respectivas notas fiscais. B. Cópias das listas de presenças ao evento promovido pela Controladoria Geral. Assino o vereador Isaías Dantas. Senhor presidente, gostaria que a nossa bancada assinasse junto com este vereador. Está concedido. Projeto de lei número 62, autoria do vereador Jackson Pereira, dispõe sobre a proibição do comércio de veneno conhecido como chumbinho. Projeto de lei número 69, autoria do vereador Jackson Pereira, dispõe sobre penalidade à prática de violência contra animais. Projeto de lei número 64, Poder Executivo, altera o artigo 1º da lei número 2052, de 9 de abril de 2015, para incluir subvenção à entidade Instituto Histórico e Geográfico de Piúma. Projeto de lei número 65, autoria do Poder Executivo, declara de utilidade pública a Federação Capixaba de Desporto Escolar, FECAD. Projeto de lei número 66, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Federação Capixaba de Desporto Escolar, FECAD. Ofício 235 do Gabinete do Prefeito. Com meus cumprimentos, tenho a honra de comunicar aos ilustres edis, por intermédio de Vossa Excelência, que indica o vereador Antônio Carlos Soares Faria, Pretinho Piúma, do PMN, para exercer a função de líder do prefeito nesta augusta Casa de Leis. Confiante de que a referida indicação irá conferir a continuidade e fortalecimento do processo de integração e articulação entre Legislativo e Executivo Municipal, subscrevo. Assino o prefeito Samuel Zucchi. Ofício número 275 do Gabinete do Prefeito. Em atenção ao requerimento 229, publicado na sessão de 17 de junho, cumprimentando cordialmente, sirvo-me da presente para informar que a solicitação de Vossa Senhoria não foi compreendida com êxito pela Secretaria da Fazenda. Eis que os pedidos de informação pleiteados se confundem entre si. Por esta razão, solicitamos que o requerimento seja melhor especificado para a devida resposta e atendimento. Assino o prefeito Samuel Zucchi. Ofício 276 do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para manifestações que seguem atenção ao pedido de informações apresentado pelo ilustríssimo
pelo ilustre vereador Isaías Dantas, na sessão plenária de 1º de julho, em que o digníssimo legislador solicita informações acerca do funcionamento da Escola Municipal de Itinga. Quanto ao primeiro questionamento, informo que no dia 30 de junho de 2015 não foi possível a realização das atividades escolares em decorrência de problemas técnicos de ordem mecânica envolvendo o ônibus escolar responsável por realizar aquela rota, haja vista que o núcleo de alunos matriculados na escola de Itinga depende diretamente dos referidos transportes, conforme informações da Coordenação de Transporte Escolar Municipal. Cabe destacar ainda que o calendário escolar letivo não será prejudicado pela ausência de aula naquele dia, visto que referida aula deverá ser reposta no dia 28 de agosto, a fim de compor integralmente o calendário anual. Quanto ao segundo questionamento, reconhecemos que o trajeto até a escola de Itinga realmente apresenta grande debilidade em sua estrada, especialmente quanto exposta a chuvas em nível de maior intensidade, que impossibilitam o tráfego de forma segura por tal rota. Por esta razão, prezando exclusivamente pelo bem-estar físico de nossos alunos e objetivando evitar possíveis transtornos e adversidade aos mesmos, nos dias de chuva intensa, por questões de segurança, algumas vezes não é possível a realização das atividades escolares. Contudo, quanto aos dias excepcionais em que tal fato ocorre, a aula perdida é reposta em outra data, sem prejuízo do calendário letivo anual. Assino o prefeito Samuel Zucchi. Ofício 277 do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando cordialmente o civil presente para manifestações que seguem em relação ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador Jorge Miranda, na sessão plenária de 3 de junho, em que o digníssimo legislador solicita informações acerca da obra de reurbanização da Avenida Beira Rio. Nesse contexto, informo que a obra de revitalização e urbanização da Avenida Beira Rio, Rodovia do Sol, nesta cidade de Piúma, é de responsabilidade do governo estadual, tendo sido contratado para a execução a empresa RR Costa Construções Limitada. Não existe qualquer convênio celebrado entre o município de Piúma e o governo do estado, referente a tal obra. O fiscal do contrato de execução daquela obra é o senhor Elson Gato, sendo este funcionário do estado e determinado pelo mesmo. Oportunamente, registramos que o engenheiro do estado, responsável pela fiscalização da obra, acima indicado, tem procurado manter um diálogo aberto com a comunidade e o DR, realizando inclusive reuniões abertas para a discussão dos itens mais polêmicos e resposta aos questionamentos apresentados, como a última realizada na Escola Lacerda de Aguiar no dia 25 de junho. Assino o prefeito Samuel Zucchi. Ofício 278, do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando cordialmente, sigo-me da presente para manifestações que seguem atenção ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador Dr. Gustavo, na sessão plenária de 10 de junho de 2015, em que o digníssimo legislador solicita informações acerca do transporte escolar. Nesse contexto, encaminho em anexo cópia da portaria de nomeação do servidor responsável pelo acompanhamento e controle do serviço de transporte escolar e relação indicativa dos veículos próprios que atendem ao transporte escolar com cópia dos comprovantes de abastecimento referente aos últimos 6 meses, relatório de gastos e respectivas rotas aos quais atendem. Certo de ter atendido ao solicitado, assino o prefeito Samuel Zucchi. Ofício 279 do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando cordialmente, sigo no presente para as manifestações que seguem, em atenção ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador Jorge Miranda, na sessão plenária de 17 de junho, em que o digníssimo legislador solicita informações acerca dos pagamentos da empresa responsável pela manutenção de iluminação pública pela Prefeitura de Piúma. Nesse contexto, informo que a prestação de serviços de manutenção de iluminação pública é executada pela empresa GM Eletrificações Limitada. Os pagamentos referentes às prestações de serviços até o mês de março de 2015 encontram-se devidamente quitados. O processo de pagamento referente ao mês de maio está sendo liquidado pela Secretaria de Fazenda. O processo referente ao pagamento de abril, após exame pela Controladoria do município, encontra-se na Procuradoria Municipal para análise e emissão de parecer, o que é necessário a cada procedimento, haja vista que a empresa encontra-se inadimplente junto à Receita Federal,
débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, e à Justiça do Trabalho, débitos trabalhistas. E a certidão de débitos referente ao Fundo de Garantia somente foi regularizada no último dia 29 de junho, conforme documentos que colacionam em anexo. Não obstante a isso, a Prefeitura de Piúma foi notificada pelo Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Energia e Gás, e nas empresas prestadoras de serviços no setor de energia e gás no Estado do Espírito Santo, cópia anexa, tendo este apontado inúmeras irregularidades quanto ao cumprimento das leis vigentes de saúde, segurança de trabalho, equipamentos e outros nas atividades desenvolvidas pela mesma empresa, e requeridos à Prefeitura a adoção de medidas cabíveis, o que está sendo providenciado nos que compete à administração municipal, em processo administrativo próprio. Assino o vereador. O prefeito Senhor presidente, gostaria que essas cópias fossem encaminhadas para o Ministério Público. Ofício Mandar o do procurador Conselho encaminhar. Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, número 17, encaminhando cópia das atas das reuniões respectivas. Ofício número 5 do Conselho Municipal Comis, deve ser de habitação, encaminhando cópia das atas respectivas. Ofício número 4 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, encaminhando cópia das atas respectivas. Ofício do Conselho Municipal de Assistência Social de Piúma, número 4, encaminhando cópia das atas respectivas. Convite encaminhado através de e-mail da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, convidando os vereadores para a sessão solene da Câmara a ser realizada no dia 29 de julho, às 18h30. Aqui, doutor. Do dia. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Não há matéria a deliberar. Tribuna Popular. Senhor Cauê Oliveira. O tema seminário Drogas por quê? 10 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, questões de ordem. Gostaria que Vossa Excelência desse pelo menos 40 minutos para esse menino aqui. Companheiro Cauê, se precisar é só pedir que o tema é importante. Cauê Oliveira, o tema é importante, se precisar, peça. Obrigado, nobre vereador. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos senhores vereadores, na pessoa do presidente, que hoje preside a sessão, meu correligionário, vereador Edu da Madeira. Eu venho aqui hoje, senhoras e senhores, para falar sobre o seminário Drogas por quê? Desafios para a Educação, realizado pela Fundação Milton Campos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piúma, através das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. O projeto visa capacitar agentes multiplicadores, pessoas maiores de 18 anos que lidam direta ou indiretamente com a sociedade, visando o combate às drogas. Todos nós sabemos que a droga vem assolando as famílias brasileiras, né? E nós precisamos estar preparados para combater esse mal. O curso é ministrado por professores da USP, não tem custo nenhum para o município entra apenas com a mobilização. Será dia 17 no IFES, a partir das 8 horas, com a abertura, e logo em seguida as salas de aula e depois a entrega dos certificados. Eu gostaria muito de poder contar com a presença de vocês nessa luta contra as drogas. Já mobilizamos os conselhos, né, dona Pimenta? Já mobilizamos as clínicas. Eu já vi em outra sessão o vereador Mário Dantas bater nessa tecla aqui contra as drogas. A gente sabe que é um tema complicado, mas, ao mesmo tempo, é um problema que existe e nós não podemos fechar os olhos. Então, precisamos juntar as forças e combater. E a melhor forma de ir para o combate é estar capacitado. Então, mais uma vez, obrigado, senhores vereadores, pela honra de usar essa tribuna nessa Casa de Leis. Obrigado, senhoras e senhores, pela atenção. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.
Alguém quer fazer alguma pergunta ao Cauê? Pode falar à vontade. Gostaria de parabenizar o colega Cauê e que isso não só é uma preocupação do companheiro, mas de todo chefe de família desse município. A gente espera que haja uma contrapartida também do executivo, porque o legislativo já faz a sua parte. É preciso que não só haja dinheiro, mas que haja também dinheiro para gastar, e fazer campanha contra as drogas nesse município. Por ser um município tão pequeno e ter um índice de tráfico tão grande. Às vezes, alguns vereadores, companheiro, como o vereador Mários e outros aí, tem uma preocupação. A gente tem que se preocupar. A gente não pode ter medo, mas tem que se resguardar. Mas a gente tem que combater o tráfico, porque são os nossos filhos, meus filhos, filhos de vocês, e se a gente não tem uma atitude importante junto com a polícia, nós não podemos ser omissos. O cidadão que não tem a coragem de bater de frente, ele pode fazer denúncia anônima. Eu não tenho medo. Te confesso que não tenho medo. Não tenho medo. Ando de peito aberto em qualquer lugar. Trabalho junto com Deus todos os dias. Não tenho medo. Não tenho medo de traficante, não tenho medo de bandido. Sim, me respeite, que será respeitado. Eu acho que essa luta é de todos nós. Eu acho que já passou da hora do executivo investir em campanhas contra as drogas. Me lembro que, há um tempo atrás, eu me encontrei com vários panfletos. Fizeram uma quantidade tão grande, não era sobre as drogas. Não me lembro qual foi o tema dessa campanha, mas foi jogado em lugares errados. Eu acho que quando se gasta dinheiro para combater as drogas, tem que se divulgar o material. Que o material não seja só para beneficiar a gráfica que faz o trabalho, mas que sim, que seja beneficiado da sociedade, os usuários, os familiares. Falo isso porque eu tenho um irmão dependente químico e só eu sei o que a minha família passa. Não gostaria que família de ninguém de vocês passe o que a gente tem passado na minha casa. Mas graças ao meu bom Deus, através de pedido de muitas orações, ele tem se recuperado muito. Não sou contra a clínica nenhuma de dependente químico. Não sou. Mas vou te falar uma coisa. São poucos que entram numa clínica e que vêm recuperado. Não sei por quê. Eu nunca entrei numa clínica fazer um tratamento, mas quando o cara sai da clínica, ele vem com uma vontade de usar o triplo, 10 vezes mais do que uma pedra que ele usava. Eu acho que, às vezes, combater a droga só de remédios, eu te falo isso por experiência, que meu irmão ficou um bom tempo na clínica, e quando veio muito pior. Isso é experiência própria. Não sou contra, mas eu acho que sim, a sociedade tem que abraçar essa causa e fazer um trabalho. Essa Câmara aqui está de braços abertos, companheiro, para a sua pessoa. Tribuna dos Vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Vereador, uma parte é porque eu estou meu esposo acamado, eu estou preocupada com ele, que eu deixei ele sozinho em casa, né? Então, eu quero agradecer o Cauê, boa noite a todos, né? Aos vereadores por presente. Quero agradecer o Cauê pela preocupação, que a preocupação é sua, é minha e é nossa, né? Eu acho que está na hora de a gente dar as mãos e tentar resolver, pelo menos amenizar um pouco o problema, que eu vejo muita mãe desesperada. Essa semana, uma mãe me ligou de noite me pedindo um cadeado, que não tinha como ela comprar, que ela ia acorrentar o filho, que ela estava desesperada por causa da droga. Agora, gente, é triste demais ver uma mãe chorando, né, preocupada com essa situação, né? Então, a gente dá aí, Cauê, para ajudar, para somar, viu? Para ajudar no que der e vier. Uma boa noite. Uma parte, vereador. Vai com Deus, nobre vereadora, e melhoras para o nosso amigo João Rocha. Leve um abraço de todos os vereadores e todo esse auditório maravilhoso que se encontra aqui. Dá um abraço forte ao nosso amigo.
Boa noite, presidente, membro da mesa, vereadores presentes, público presente. Daqui uma boa noite também ao pessoal da rádio 87,9. Com a presença de vocês aqui, todas as pessoas presentes. Esse projeto, essa reunião que vai ter, que o Cauê falou aqui, é muito importante. Só que, infelizmente, como tudo no Brasil, Cauê, só se conversa muito, não faz nada. A justiça nossa é muito covarde, muito medíocre, entendeu? E, infelizmente, veio aqui, uns tempos atrás aqui, o nosso respeitoso comandante, e parecia que estava tudo bem no município, parecia. Estava maravilhoso, município maravilhoso, tudo beleza, segurança excelente. Eu acho que a gente tem que começar a levar as coisas sérias, não ser hipócritas de quando acontece um caso e que alguma autoridade vem aqui, a gente começa é só elogiar. Tem que elogiar o trabalho bom, mas tem também que mostrar o que está acontecendo. Porque acontece o seguinte no município, todo mundo sabe onde tem boca de fumo, da onde sai, todo mundo. Só a polícia que não sabe. Pô, é brincadeira, né? Todo mundo sabe, toda a população sabe, mas a polícia não sabe. E quando prende aquele que fica com duas pedrinhas, 3 pedrinhas, 4 pedrinhas. Mas os grandões mesmo, eles não prendem. Por quê? Estranho, né? E sabe onde fica. Quando eles querem fechar alguma coisa, eles vão lá fechar. Quando eles querem. Então, a gente tem que levar a coisa mais a séria. Como eu falei, parar de ser hipócrita, de ver as coisas erradas e falar que está tudo bem. E assim vai funcionar. Porque as leis nossas são umas leis que não faz nada com ninguém. Você mata, você rouba, você vende, você faz tudo. O cara rouba aí 1 quilo de carne, o cara é processado, o cara é preso, processado, é espancado às vezes. Aí o cara rouba milhões, entendeu? E fica lá uma semana, um mês, preso. Aí daqui a pouco o cara sai fazendo tinindo para tudo bem, dando deusinho, maravilhoso. Você está de parabéns, nós temos que nos unirmos. Muita coisa que no município tem que melhorar, muita coisa. E nós temos que nos unirmos. Não ser covarde, não ser hipócritas, de querer passar a mão na cabeça, falar que está tudo bem e começar a trabalhar. Eu entrei com 2 projetos aqui, um em relação à venda de veneno para animais, tal de chumbinho, ou outros venenos. Eu acho uma puta covardia, desculpa da palavra, o cara que vende veneno, o cara que vende, ele é tão assassino como a pessoa que compra. Porque o mesmo cara que vende a ração, às vezes vende um alimento para o animal, depois vende também o veneno. Então é covardia, covardia mesmo. É um ser humano que não tem coração. Se ele faz uma coisa dessa com um animal, ele faz com qualquer um. Porque o animal, ele é mais, a pessoa que faz isso é mais irracional do que o próprio animal. Racional ele não. E o outro é em relação a maltratos dos animais. Porque, já falei que semana passada, semana retrasada, apareceu uns gatos lá em casa, lá, eu gastava na faixa de quase R$40 por gato. Ah, por que você não gasta com uma pessoa que precisa, uma criança? Só me procurar. Se eu tiver condições, eu vou gastar também. Só me procurar. Eu acho que existem órgãos competentes para isso. Se não tá fazendo, porque é irresponsável também. Entendeu? Porque existem órgãos que cuidam de crianças, de adultos, de idosos, de tudo. Agora, se não faz, infelizmente, é irresponsável. Eu só queria dizer isso para vocês e dizer, Cauê, que estou à disposição, tá? Não de ser covarde, não de ser hipócrita, de passar a mãozinha na cabeça, não. De mostrar as caras mesmo. Muito obrigado e boa noite. Vereador Jorge Miranda. Quero parabenizar o companheiro Jackson, concordando com quase todas as palavras, mas não posso deixar aqui de falar do trabalho do policiamento da GAL. Tenho observado que a GAL tem feito um bom trabalho
não desfazendo o trabalho dos outros. Realmente, em todos os meios, na política, no judiciário, na polícia, nos políticos, existem os bons e existem os ruins. Pelo lado de corruptos, o lado de bandidos, ou vice-versa. Isso a gente não pode deixar de falar. Mas eu tenho acompanhado, por onde eu tenho passado em alguns bairros, que a GAL ela tem feito um trabalho diferenciado. Pode ser que eu esteja enganado, mas recentemente eu estava vindo com a minha família e eu me perguntei, mas uma blitz essa hora? E, na verdade, eles estavam mais do que certo, porque um horário daquele, 2 horas da manhã, eu tenho certeza que é uma boa hora, que é a hora que o traficante, que o bandido quer fazer as suas artes para prejudicar a população. No bairro Niterói, no meu bairro também, e outros bairros que têm passado. A GAL ela tem feito um bom trabalho. Queria parabenizar a todo o policiamento da GAL. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, queria, em nome do que tem 2, Marcão e Vitinho, saudar a 87,7 a presença desses 2 locutores e todos sintam-se abraçados. Queria começar em cima de uma fala do nobre vereador Nardélio Joe, que eu tenho um carinho e apreço, entrevistando o Marcão, aí que eu falo para Vossa Excelência. Ouvi, gostei, entendi que Vossa Excelência estava reivindicando. Aí eu falo da 87,9. Nós só temos aqui para reivindicar. Nardélio tem aqui, tem na rádio. Fiquei com ciúme. Da 87. Então ele tem 2 lugares. E quando eu vi, eu estou com... Deus me permitiu o povo dessa cidade maravilhosa, 2 mandatos. E nesses 2 mandatos eu sempre falei aqui da bolsa do atleta. Eu tenho protocolo e Vossa Excelência agora está... Então, vamos fazer aqui um raciocínio para vocês verem como que é difícil a vida do vereador. Nardélio entrou há pouco tempo, tem feito um bom trabalho. Nardélio tem a rádio, nós não temos. Que agora não vamos ter, acredito que não vamos ter, né, Marcão? E Vitinho. Então, eu estou aqui, incrível que pareça, Nardélio, um atleta aqui da cidade, que tem várias medalhas, para ir agora para um campeonato em Cabo Frio, campeonato disputado em 2013. Então, é uma competitividade desleal, que às vezes as pessoas não têm R$1 para chegar a Cabo Frio. Aí eu vi quando Vossa Excelência perguntou da onde, por onde ou qual o município que ele estava representando, Marataízes. Aí vai dizer que a gente é oposição, que a gente fala mal da administração. Mas está aqui o panfleto e está aqui uma planilha de custo dessa atleta, que é uma menina, uma mulher. Não vou falar o nome porque fica chato. É bastante constrangimento. R$480. Aí eu faço uma pergunta. Vocês acham que R$488 é muito dinheiro, gente? Marcão, pensa direitinho. Se você vê o currículo da menina através do esporte, ela mandou do meu WhatsApp. Projeto Junto Piúma, eu sou da seleção capixaba, sou o atual campeão estadual, universitária, vou representar o Espírito Santo, Uberlândia, sou vice-campeão estadual, sub-20, e tenho o 3º lugar no estadual, adulto. Já representei o Espírito Santo nos brasileiros, sub-19, sub-21, sub-23, em várias etapas. E pretendo continuar representando o Espírito Santo no circuito brasileiro do sub-23 e chanceler. Eu não sei ler isso aqui não, me desculpe.
mas esse Estado não banque tudo tudo do meu bolso e ajuda de alguns amigos e amigas. Se você puder me ajudar, não importa como ou quanto, vai ser muito bom e importante, e a gente pode fazer um trabalho de divulgação em nome desse município, no nome desse nobre vereador, no Facebook, e-mail, enfim. Não tem que se emocionar, seja sincero. Uma menina de 18 anos poderia estar se prostituindo, poderia estar usando droga. Aí, Cauê, em cima desse evento que Vossa Excelência está fazendo, conscientizar os jovens na área de dependência química, na prostituição. Aí eu te falo, vai pagar hospedagem dividindo em quarto, ainda não vai ficar sozinha no quarto, R$ 75,00 por dia. É um almoço, um café, um lanchinho, que também não tem nem dinheiro para tomar um guaraná na rua, se precisar. Então, a gente começa a raciocinar com uma secretaria de 3 milhões de reais, não pode gastar 480 com a bolsa para essa treta. Eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou aqui para fazer um debate, para chamar, às vezes, até a atenção do lazer esporte. Uma cidade, quando fala em crack, em droga, jovem, um debate desse que Vossa Excelência vai fazer no IFES, mas a gente não poderia estar movimentando também tanto o esporte quanto o lazer, evitando que as pessoas possam ir para o caminho que é o pior, é o caminho da escuridão. Semana passada eu fui almoçar, comer um pato, me convidaram para comer um pato lá no Projeto Alfa, do pastor Luiz. Se eu não me engano, na próxima semana ele deve vir aqui para fazer também, usar a tribuna. Eu, desde o meu primeiro mandato, eu estou fazendo requerimento para dependente químico. Para quê? Às vezes as pessoas, quando têm dinheiro, vai lá e contrata o Instituto Nova Aliança e paga R$5.000, 4.500, em média, por idade. São 2, 3 idades lá que é separado por idade. 3.300, 4.500 em faixa desse porte. Então, você imagina um pedreiro, um pescador, meu pai é pedreiro. Não é que ele é pedreiro porque ele... Não, estou falando assim, um servidor braçal. O construtor é a palavra mais bonita, que aí o construtor se fala que é empresário, mas uma palavra assim, um braçal do dia a dia que ganha um salário mínimo e tem condições de bater uma clínica para botar um jovem, um filho ou um neto. Dona Marta acabou de sair agora que pediram cadeado para correntar. Então, as coisas vão pegando, Cauê, uma direção em cima desse debate que você acabou de falar, que vai ser lá no dia 17 no IFES, que eu já venho falando aqui já há 7 anos. Então, às vezes, as pessoas na rua falam assim, ué, mas o vereador Mário Dantas não fez nada. Olha o debate que eu já estou trazendo em 2012, 2013. Eu estava vendo uma fita hoje lá em casa, em 2012, se eu não me engano, dia 6/11/2012. Um DVD que eu estava assistindo, e eu estava falando sobre o tema de dependência química, dando oportunidade às pessoas, às famílias, que não têm condições para tirar seu filho de uma dificuldade que se encontra. Aí hoje eu ligo a rádio e vejo meu companheiro Nardelli falando de bolsa tetra. Aí a gente vai raciocinando da seguinte forma. Tem um grupo de bike, não tem apoio. Tem um grupo de vôlei, não tem apoio. Tem um grupo de futsal, não tem apoio. Nós não temos apoio de nada. Skate, todas as modalidades. Às vezes, não é falta de dinheiro. É falta, às vezes, de quê? De colocar sangue na boca e dar oportunidade às pessoas. Estava hoje vendo o jornal local, na Serra, se eu não me engano, ou Cariacica, tinha um estudante de uma rede municipal que perdeu a mãe, perdeu a avó, e estava no projeto dentro da educação da escola de Cariacica, que descobriu que era dançarino de balé, foi até para os Estados Unidos, e agora, se não me engano, vai para a Inglaterra, não sei, outro lugar. Então, você imagina o quantas pessoas que têm habilidade no município,
que às vezes a gente não tem condições, com uma simples bolsa, a dar continuidade a um sonho de virar um atleta a nível mundial, nacional, ou seja, participar das Olimpíadas. Então, em cima também desse meu raciocínio, a gente começa a enxergar a quantidade de universitários que nós temos no município. Nós temos de 400 a 600 universitários. Tem um universitário enfermeiro, tem um universitário que está se formando em direito, em médico. Temos, em todos os níveis do curso superior, pedagogos, ou seja, todos que você imaginar. Que eu ficar aqui relacionando, posso esquecer de algum. Aí você imagina se tivesse aqui um processo seletivo para 2 vagas, não precisa 600, para 2. Um exemplo da área de engenharia, ou a pessoa que está se formando em direito, que pega ali 100 universitários na área de direito e fala assim, vou fazer um processo seletivo para 2 vagas desses 100. E ali o melhor ia ganhar 1 ano com apenas um salário mínimo. Então, esse nobre vereador vem sempre pedindo, que eu tenho vários requerimentos também, e fala dizendo na bolsa ou até no processo seletivo. Eu enjoei da bolsa para o universitário, agora estou falando processo seletivo. Que no processo seletivo eles consigam conquistar uma vaga para trabalhar no mercado, na prefeitura, ou seja, um exemplo, secretaria de obra. Tem um nobre engenheiro que está se formando esse ano. Se tiver ali 30 engenheiros para se formar, um ali ou 2 vai destacar que é um dos melhores no processo seletivo e vai conseguir essa vaga. Enfermeiro, começa a trabalhar no nosso hospital servindo o nosso povo. Você imagina a vontade desses universitários que têm uma vontade de começar a trabalhar e não tem oportunidade. E, às vezes, quando ele vê um processo seletivo que é só 2 vagas, eles vão se matar de estudar que ele quer passar. Ele quer dizer que ele é bom. Se ele não passar, se o companheiro dele ocupar as 2 vagas, ele vai ficar satisfeito, pelo menos ele teve oportunidade. Costumo dizer que esses jovens de hoje em dia, eles comem livro, estudam muito. São poucos que não querem. E eu falo para o meu filho, come livro. Porque quando eu nasci e criado na favela, no Complexo do Alemão, que não tive oportunidade, porque quando a gente falava em estudar, o tiro comia, tinha que voltar para casa, ficar um mês dentro de casa sem estudo. Mas ali tinha que pelejar. Aqui nós não temos isso ainda. Nós temos aqui promotores, um exemplo, o doutor Robson, que virou promotor, que estudou na rede municipal, que nossa educação aqui é filé. Que nós tivemos aqui educação para não botar defeito. Tivemos bons secretários, que foi uma sequência de bons secretários. Alcelão Amaral, Dona Castorina, Paulinho, tivemos Lenilson Carvalho. Agora nós temos tendo a oportunidade de Giovanni Bidim, meu companheiro dessa casa. Mas tem hora que a gente precisa, às vezes, dar uma criticada. Mas nós vamos criticar, é uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva. Porque esse nobre vereador sempre fala que está aqui para servir a população, está aqui para reivindicar para a população, e a população, às vezes, cobra da gente na rua que nós sempre andamos a pé. Todos me viram andando a pé no meio da rua, nos bairros, no centro, anda a pé. Então, a reclamação é muito grande. Então, nós temos que se unir, Mas qual é a união para chegar ao final? Por exemplo, eu já venho 6, 7 anos falando a Bolsa a Tetra. Eu já venho 7, 8 anos, quase 8 anos falando do dependente químico que não tem condições de se tratar. Estou aqui falando da iluminação, estou falando do buraco. Mas tem uma hora que nós temos que acertar. Nobre vereador,
como secretário hoje constituído por esse nobre presidente, os 10 minutos foram encerrados, mas Vossa Excelência tem direito, por regimento, de pedir mais 10 e ser concedido pelo presidente. Como Vossa Excelência gostaria de... Gostaria 10 não, porque 10 é muito. Se Vossa Excelência me permitir 3 minutinhos. Presidente, está concedido. Muito obrigado. Cede 4, senhor presidente, me concede 1. Quando o tema é importante, nós temos que usar 10, direito mais 10. Quando o tema é importante, dona Pimenta, é tão importante, se a gente tivesse 87,9, eu falaria 20 minutos. Já pensou? 20 minutos, eu falando para aquela mulher que Nardelli manda um abraço lá em Tinga. Ela vai ouvir que Mário Danta existe. Se eu tiver 20 minutos na rádio, dona Pimenta, a 87, que eu sei que tem uma audiência em Anchieta, nos bairros, tem no exterior, igual o padre Demerval falava que tem vários países. Eu tenho amigo que está em vários lugares desse mundo afora, desse planeta, estaria me escutando, só escuta Nardelli. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que escuta Nardelli diariamente, só escuta Nardelli, é meu amigo Nardelli, só Nardelli que pode. Aí eu faço um apelo. O Vitinho já apelei para o Marquinhos, esqueci o nome do menino lá de vermelho lá, já apelei para o Porquinho, já apelei para o pai, já apelei para o Nardelli. Precisamos, urgentemente, e começo a agradecer ao padre pelo convite, estarei lá. Bota na pauta também a rádio. Não precisamos trocar. Se a polêmica é trocar o horário, não, mas que coloca no dia seguinte a sessão na íntegra, lá na 87, no horário nobre, que não seja também um horário que possa nos esconder, que eu quero aquele horário que seria de Nardelli, que todo mundo está ouvindo, fazendo um arroz, um feijão. E Nardelli manda um abraço para a mulher que está fritando ovo lá no potinho, a mulher que está fritando um bife na Aparecidinha, a mulher que está fazendo uma galinha lá no... Eu também gostaria de ter essa oportunidade. Queria agradecer a todos vocês, queria desejar uma boa noite, saúde, boa paz. Deus abençoe. Muito obrigado. Vereador Nardelli Ferreira. Legal. Dodô, boa noite para você, Dodô, querido. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Obrigado, Mário, pela audiência. Muito obrigado. Uma boa noite a todo o público presente. Saúde, paz, sucesso e alegria. Quero agradecer a presença dos meus colegas da rádio, marcando presença. Quero deixar bem claro para vocês que, antes de ser vereador, eu sou radialista há 20 anos. Tá? E eu tento fazer o máximo para não fazer política na rádio. Lá estou lá para mandar alô para a dona Maria, lá de Tinga, para a senhora lá do Portinho, que está fritando bife, está fritando ovo no céu azul. Esse é meu trabalho há 20 anos. Antes de eu estava assumindo a Câmara de Vereadores, Oswaldo Pedroto, que é o nosso procurador aqui da Câmara, consultou ao jurídico, consultou à Justiça, que alguma coisa impedia de eu sair da rádio e continuar como vereador. Ele simplesmente consultou, nada impede eu estar lá na rádio. Se fosse assim, doutor Gustavo tinha que parar de atender no consultório dele. Se fosse assim, doutor Joel tinha que parar de atender no consultório dele. Eu estou lá na rádio fazendo só o bem. 20 anos fazendo só o bem. Há 20 anos, você pode conferir, te passo para você. Trabalhei em várias rádios, não só essa daqui. Estou lá para servir a população sem evitar política, tá bom? Eu sempre estou mandando alô para vocês, sou fã de vocês, estou aprendendo muito com esses nobres vereadores, vocês estão me ensinando muito, tá bom? Eu sou um cara do bem, não pedi para estar aqui, aconteceu de eu estar aqui. Só um minuto, deixa eu dar a sequência aqui, por gentileza. Eu não pedi, Deus que mandou esse mandato para mim, não esperava. Vim como candidato para tentar se eleger, com certeza, para fazer o bem. Mas Deus me deu esse mandato, eu vou fazer o máximo para servir a população de Piúma. Quero dar os parabéns a Cauê, está marcando presença aí pela iniciativa. Um beijo no coração, querido, continue assim. Eu quero fazer um convite a todos que estão marcando presença aqui, já que Cauê tocou num assunto muito importante. A Associação de Apoio ao Terapêutico Reviver tem a honra de convidar vocês, toda a família piumense, para participar da cerimônia de lançamento oficial do projeto Clínica Terapeuta São Miguel.
convido a todos os vereadores, peço no fundo do coração, gente, vamos debater, vamos para lá, vamos colaborar com o padre. E, além do mais, essa clínica, se não me engano, não vai cobrar do dependente químico. Quem vai pagar isso é o governo, se não me engano, Rede Abraço, está correto? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir. Então, gente, nós, vereadores, preocupados com esse mal que atinge toda a humanidade. Vamos se unir, gente, em prol dessa causa. Vamos juntos. 19h30, eu conto com vocês todos lá, gente. De coração. Vamos dar se prestigiar o padre, que tem várias clínicas, não só essa que ele está lançando, tem em outras cidades. Eu convido do fundo do coração, gente. Vamos juntos, tá? Antes de passar a parte do nobre vereador Jorge, eu quero debater mais uma vez, vou continuar falando aqui na tribuna, vou continuar falando sobre a Cesan. A Cesan continua acabando com nossas ruas. Asfalto lindo, maravilhoso, fizeram agora ali no frente Correio, uma valeta enorme, deixaram do jeito que estava, ninguém está por aí, ninguém está nem aí. Tem uma lei que a prefeitura tem direito de cobrar e multar a empresa. Eu peço do fundo do coração a administração, o executivo, que cobre mais com rigor essa empresa que está deixando a cidade feia. Tá bom? Nobre vereador Jorge, fique à vontade. Obrigado, companheiro Nardelli. Quero dizer para Vossa Excelência que eu estarei lá a pedido do padre e do companheiro. Eu queria só aqui relembrar aos companheiros que se encontram aqui no plenário que, muitas das vezes, o projeto de lei que parte daqui do Legislativo não cabe a nós, sim, votarmos, mas para que isso aconteça, o Executivo, ou seja, depende que o prefeito assine. Nós votamos aqui em favor do Bolsa Atleta, mas para que isso saia do papel, é preciso que o prefeito também assine isso lá, que não adianta só a Câmara de Vereadores votar aqui e o prefeito devolver. Então, tem que haver a parceria, né, que a gente estava discutindo sobre os atletas do nosso município e aproveitei a oportunidade que o companheiro me deu na sua parte de relembrar que está aqui também no plenário um jovem, né, da equipe de skatista aqui do nosso município que tem ganhado vários prêmios. E, na verdade, ele não tem apoio nenhum da prefeitura do nosso município. Um empresário, companheiro, amigo, Evandro, que com muito sacrifício da sua loja é que tem feito esse investimento. Espero que o prefeito assine esse Bolsa Atleta para que venha beneficiar esses esportistas que estão se dedicando, que ao invés de estar nas drogas, na bebida, estão praticando esporte. E falar também, vereador Nardelli, em relação à praça lá do bairro Tamarino, eu fiz aqui um pedido de informação sobre a praça, que, na verdade, no meu mandato de vereador, eu cobrei muito na gestão passada, sempre tenho cobrado, né, do ex-secretário de esporte, Vandir Leite, e a gente veio conseguir aquela praça. Só que pedi informação ao prefeito, por que motivo que a nossa praça se encontrasse parada na situação que se encontra. E o prefeito nos respondeu que precisa que o governo do Estado venha rescindir o contrato para que o município dê andamento. E eu já entreguei em mãos do governo do Estado para que ele tome essas providências, para que mais rápido passe isso para o nosso município, para que sejam tomadas as providências. Obrigado, vereador. Companheiro Nardelli, com o maior carinho, eu acho que Vossa Excelência foi um dos primeiros companheiros quando eu cheguei em 1989 aqui em Piúma. Com certeza. Na verdade, eu não... Na minha fala... Você era freguês do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. A minha fala não é que Vossa Excelência está errado, que está mandando um abraço para quem está fritando ovo, quem está fritando bife, não. Acho que você entendeu errado. Você desculpa, então. Eu estava te elogiando que Vossa Excelência consegue mandar um abraço para a mulher lá no Portinho e eu não consigo aqui na tribuna. É verdade. Você consegue falar em Miami, Vossa Excelência consegue falar nos Estados Unidos com o Cleito, lá em Caranéia. O que eu quero dizer que, já que é um direito desta casa, do Poder Legislativo, que nós temos discutido através da rádio,
que nós também temos oportunidade para mandar um abraço para a mulher que está fritando ovo, que a mulher está fazendo uma galinha. Ou seja, estamos também lá na rádio reivindicando a bolsa para o atleta, um curso, um processo seletivo para o universitário, que a gente está falando lá dos temas importantes que aqui acontece no Poder Legislativo. Assim eu quis... Tem uma notícia boa para você. Assim eu quis me juntar junto, Vossa Excelência, te abraçar e ficar também, que as pessoas também me ouçam. Nobre vereador. Só isso, eu só te elogiei. Okay. Nobre vereador, só depende do nosso presidente. A rádio já está de portas abertas. Mas aí eu vejo a dificuldade do nosso presidente. Eu vejo, se a gente depender do nosso presidente, está aqui não. Sabe quando nós vamos passar na rádio? Nunca. Ele agora vai botar o Face. Não, se ele tivesse que eu falava. Está conversando não, nós não participamos da conversa. Não, mas nós precisamos. Não, você entendeu? Já que a rádio tem essa vontade, assim como as pessoas pegam o DVD e passam lá o CD, eu gostaria da rádio fazer o primeiro passo. Sabe por quê, senhor? Já convido Vossa Excelência para amanhã estar no meu programa. Sabe por quê, Nandério? Que quando chegar aqui o projeto da rádio, eu estava conversando com o Vitinho. Vamos debater um pouco sobre o Bolsa Atleta. Então, olha só, eu estava conversando aqui com o Vitinho e com o Porquinho essa semana passada, que num discurso do vereador Dantas, que quando chegar o projeto aqui, precisa de 8 votos da rádio. Quando não tiver 8 votos, eu vou falar, pede o presidente. É meu amigo, mas nós precisamos. É por isso que eu falo, nós precisamos usar todos os passos de mídia que nós temos direito. Você entendeu? Entendi, meu querido. Às vezes o presidente é um voto, e aqui tem a maioria da bancada que é a favor. Muito obrigado, um carinho imenso que eu tenho pelo Vossa Excelência. Está de parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, meu querido. Olha, mais uma vez quero reforçar o convite. A ATR, Associação de Apoio Terapêutico Reviver, tem a honra de convidar Vossa Excelência e Senhoria para participar da cerimônia de lançamento oficial do projeto Clínica Terapeuta São Miguel. Amanhã, às 19h30, no Salão Paroquial de Sagrada Família. Vale a pena você comparecer, tá bom? É sem fins lucrativos, essa clínica está sendo instalada aqui na nossa cidade. Um abraço especial ao Zorval e um abraço especial a esses nobres vereadores que vem lutando em prol da nossa cidade de Piúma. Boa noite a todos. Vereador Pretinho, Piúma. Queria dar uma boa noite aos demais vereadores, né? A mesa diretora hoje, composta aí com Jorge Miranda, Edu e o ilustre doutor Gustavo, ao público presente. Eu fico satisfeito quando eu vejo tamanha preocupação dos demais vereadores, né? Principalmente com essa Bolsa Atleta. Vejo que diversas indicações. Hoje esse projeto de lei se encontra na Procuradoria da Prefeitura de Piúma, né, aguardando um parecer jurídico para que possa, né, simplesmente não pegar ali, porque por se tratar de uma lei, né, sair dando dinheiro para qualquer um, realmente somente aqueles atletas que vão se destacar, que viva, né, vai depender um pouco dessa ajuda. Então, só está aguardando esse parecer, que eu tenho certeza que em breve, né, acho que no máximo até semana que vem, isso que vai estar sendo votado e aprovado por esses 11 vereadores. Hoje mesmo nós já temos um projeto aqui, que é o FECAD. Eu acredito que os vereadores vão aprovar, porque isso aí é um incentivo ao esporte nas escolas, às atividades esportivas, junto com os pais, né, envolvendo toda a família, que eu acho isso de uma grande importância, né, que quando a gente fala assim que os jovens, né, que o nobre Cauê, amigo meu pessoal, veio aqui hoje falar sobre isso, vejo tamanha importância da preocupação, mas também devemos pensar num futuro e tentar trabalhar com a prevenção desse jovem hoje que se encontra, de ocupar a mente dessas crianças, mas principalmente, o fator principal chama-se pai, família, mãe. Esse é o caminho que a gente vai poder chegar assim num resultado positivo e diminuir o máximo possível essa droga, essa violência que vem se arrastando no nosso município. Porque eu tenho certeza que nenhum pai quer isso para o filho, nenhuma mãe, nenhum político,
nenhum vereador em geral. Eu também tenho essa preocupação, né? Quando a gente vê assim jogar um pouco a responsabilidade em cima do executivo, eu acho que não cabe só ele, cabe um trabalho conjunto de todo mundo, né? Quando se trata de uma clínica que cobra um absurdo para quem tem condições para se tratar, mas essa mesma clínica, né, se instala aqui em Piúma, mas nunca houve uma manifestação dela separar uma cota para aquelas pessoas que também não têm condições. Dou meus parabéns ao Grupo Alfa, o Projeto Alfa, só tem voluntário, lá não existe muro, lá não existe cerca, porque lá sim, quem quer ser recuperado procura o Grupo Alfa. Porque lá, se eu quero ajuda, eu vou até ele. Porque do momento que você coloca muro alto, cerca elétrica, vigilante, isso para mim não é tratamento, não, isso para mim chama-se presídio. Você entendeu? Então eu vejo tamanha importância com essa luta de todos os vereadores aqui. O Executivo tem trabalhado bastante para poder estar solucionando esses problemas. Temos várias praças aí, como o vereador Nobre ali acabou de falar, já tem ali sua rampa de skate, já tem seu campo de futebol, temos o sintético aí, temos pessoas que se dedicam, o exemplo está ali, o Netinho, o seu Alceu, há anos e anos se arrasta, buscando jovem, colocando no futebol. Eu hoje, com a minha empresa, eu patrocínio um garoto de 8 anos de idade, já deu o primeiro passo, ele é fã de um esporte, hoje ele se encontra disputando o campeonato estadual e é uma mixaria. Talvez se as empresas de Piúma também tomassem essa iniciativa para poder estar acolhendo, adotando um atleta, eu tenho certeza que vai se destacar e se destacar muito. Conheço vários. Conheço jogadores de futebol hoje que se encontram aí na Itália. Conheço jogadores de vôlei que está jovem aqui em Piúma que está jogando no Flamengo. E eles tiveram ajuda sim, que o projeto Juntos está aí. Se você chegar na Secretaria de Educação hoje, temos pessoas competentes aí que se dedicam o máximo. A ela é um exemplo disso. Se essa menina hoje chegou onde chegou, desenvolveu, né, com certeza, técnicas, mas teve um incentivo desde criança, porque a minha filha hoje participa de um projeto também, e dia de quarta-feira ela não perde por nada. Mas eu incentivo. E isso cabe a cada um de nós. E eu tenho certeza que essa Casa de Lei, pessoas sérias, vereadores sérios, jamais vai votar contra algum projeto que venha trazer um benefício para o estudante, para o estagiário, né, para o pai de família. Mas precisamos voltar um pouco à cultura dos anteriores para que no futuro a gente tenha jovens mais responsáveis, mais respeito com os mais velhos e, principalmente, resgatar as famílias. Que eu tenho certeza que, através disso, família, o pilar de tudo, a gente vai conseguir ter jovens aí que não vai querer nem olhar para isso. Assim como nós aqui, que já estamos acima dos 30 e lá vai alguma coisa, tivemos a oportunidade. Eu queria desejar uma boa noite a todos e desejar assim um belo final de semana, né? E que com a fé de Jesus Cristo nós vamos atingir os nossos objetivos aqui nessa Casa de Lei. Vereador Gustavo Meirelles. Oh, bonito. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria de começar agradecendo a honra ao nosso novo presidente em exercício hoje, Edu da Madeira, por ter me convidado a fazer parte dessa mesa. Gostaria de mais uma vez cumprimentar todos os nobres presentes. Sempre gosto de dizer e vou sempre repetir, a presença de vocês é o mais importante aqui nessa Casa de Leis. Qualquer outra coisa que não tem tanta importância como a participação popular, a participação da sociedade. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Gostaria de começar a minha fala hoje parabenizando o vereador Pretinho Piúma pelas palavras, e vou usar o Pretinho porque outros também falaram, concordo com os outros que falaram, mas gostaria apenas de deixar registrado, o vereador Pretinho de Piúma conquistou o 5º lugar
no motocross, na categoria que ele participa, é um dos que pode nos representar fora do município, levar nossa bandeira, e gostaria de deixar isso registrado, que a luta dele é a luta dos 11 vereadores e que nós possamos realmente conseguir contemplar aqueles que podem representar dignamente, com categoria, aqueles que têm resultado, e Vossa Excelência é um dos que tem resultado. Eu agradeço por ter lembrado, vereador. Muito obrigado. Não concordo muito quando se fala a respeito de internações. A minha opinião como vereador é de que existem dois tipos, e isso é legítimo: internação compulsória e internação voluntária. Os dois projetos citados, como Nova Aliança e Projeto Alfa, são projetos excelentes, que fazem o trabalho de ressocializar aqueles que, infelizmente, começaram por um caminho difícil. Se é pago ou não, todos dois são. Um é subsidiado particular, o outro pelo governo. Então, a gente precisa incentivar que sempre existam clínicas de recuperação, independente de como elas sejam, compulsórias ou voluntárias. Então, a minha nobre opinião, se assim posso dizer, é que eu dou os parabéns ao pastor Luiz pelo Projeto Alfa e pelo excelente trabalho desenvolvido, assim como também quero deixar parabéns ao Alexandre e Luliane, são sócios proprietários da Clínica Nova Aliança. Citando esses dois, quero também dizer a todos os outros que estejam em Piúma e que agora também o padre que também está lançando, o padre Gilberto, o projeto Clínica Terapêutica São Miguel, é sempre bem-vindo. Tudo que nós pudermos fazer em prol do cidadão que necessita de uma ajuda, conte com esse vereador, conte com essa Câmara, que tem certeza que os 11 vão fazer da mesma forma. Outra coisa que eu gostaria de abordar foram os dois requerimentos que fiz nesta noite, e gostaria de explicar apenas um pouquinho. Desculpe. Antes de entrar, nobre amigo Cauê, perdão pela falha, parabéns pela sua atitude. Tenho visto em você um engajamento na juventude, em prol das políticas públicas voltadas para a juventude, e tenho visto que isso é uma excelente ferramenta. Parabéns pela iniciativa, junto com a Fundação Milton Campos. Desejo todo sucesso. Quero me fazer presente lá naquele evento, no dia 17, na sexta-feira, começa às 8 horas no IFES. Quero deixar mais uma vez o convite ratificado. Muito obrigado pelo que você tem feito. Isso, com certeza, lá na frente será frutos para Vossa Excelência e o grupo que te acompanha, porque, com certeza, a sociedade vai reconhecer aquilo que Vossa Excelência tem feito para o município de Piúma. Mais uma vez, parabéns. Voltando ao que eu estava dizendo, eu fiz dois requerimentos, porque quando eu faço o requerimento de pedido de informação ao Executivo, é preocupações que esse nobre vereador tem. E um dos que eu fiz, quer dizer que fiz, porque eu já fiquei sabendo antecipadamente que receberia esta resposta. A resposta diz que o que eu falei não foi compreendido com êxito pela Secretaria de Fazenda. Não sei e não vou ser julgador, mas isso é subjetivo. Às vezes você quer entender e não quer entender de acordo com as necessidades. E esse vereador, às vezes, passa por essas dificuldades de não conseguir se expressar, ou talvez de não conseguir se fazer entendido. Não sei, vou respeitar a opinião daquela nobre secretaria, mas quero ratificar e fiz, já que precisa desenhar, para que eles entendam, está desenhado aqui no requerimento 272, exatamente o que esse vereador quer. Então, já que não foi possível entender, isso também é uma característica de responder sem responder, na minha opinião, estou refazendo. E agora está desenhado, espero ser respondido no prazo regimental, como diz a lei orgânica e o regimento. Então, está aqui refeito e quero apenas deixar esse esclarecimento. E o outro que fiz é um assunto que eu gostaria de abordar, porque o portal da transparência, salvo engano, tem esse vereador como um do maior assistente. Faço incursões ali, ou acesso àquele site todos os dias, mais de uma vez por dia. E, como sempre digo, há 2 anos e 7 meses não há transparência e o site continua sem transparência. Existe alguma coisa, uma boa vontade iniciada, bem iniciada, de alimentação, mas se você for lá, tem muita coisa que não tem. Tem muita coisa que não está funcionando. E, por coincidência, aquele site foi hackeado, invadido, essa semana. Não vou dizer hackeado, porque hack é aquele cara inteligente que usa o seu conhecimento para o bem. Craqueado, eu acho que é a palavra melhor. Quando você vai fazer alguma coisa que não é legal, jailbreak, alguma coisa assim, é craquear, né? É você entrar de uma forma negativa. Então, eu gostaria apenas de lembrar que ele foi invadido. É uma pena
Mas existe isso, infelizmente acontece. E aqui eu fiz umas perguntas referentes a como está o andamento daquele site. Quanto se paga pelo aquele site? Como é que estão fazendo para aquele site acontecer? Sabe por quê? Porque usaram mídia, né? Fizeram até a Gazeta, foram falar na Gazeta que o Estado Islâmico invadiu o site. Quero deixar registrado, fazer um parênteses, que eu sou contra a política do Estado Islâmico como instituição. Repreendo, repudio o Estado Islâmico. Mas aquela invasão foi uma invasão amadora, um vírus. Aquilo lá foi dito que já foi invadido 3 vezes nos últimos 3 meses. Se nós pagarmos R$19,90, a gente hospeda o sítio eletrônico da prefeitura no UOL, no BOL, no Terra, e é muito mais seguro. Qualquer aluno de primeiro período de sistema de informação invade desse jeito. Poxa. Aí usa a Gazeta para poder falar que o site foi invadido. Por que não usa a Gazeta para dizer que vai ser transparente? Por que não usa a Gazeta, vereador, para chamar a Cezam e falar na Gazeta, ó, a Cezam está cobrando taxas irregulares nesse município e nós precisamos fazer uma diferença. Mas não, o site foi invadido pelo Estado Islâmico. É uma pena, quem invadiu não conseguiu ver nada, então perdeu tempo, porque não é transparente. Por que não usa a Gazeta para chamar e falar assim, ó, existe uma fila enorme para creche, tem mais de 100 pessoas em alguns lugares precisando de creche. Por que não usa a Gazeta para falar, os veículos estão sendo utilizados de forma irregular, nós vamos melhorar? Por que não usa a Gazeta para dizer, lá na folha de pagamento, tem horas extras indevidas, desvio de função, nível de escolaridade que não são respeitados? Eu acho que nós precisamos usar a Gazeta, nós precisamos usar a mídia para muitas outras coisas. Mas para dizer que o site foi acessado 3 vezes, diga-se de passagem, o controlador disse que dessa vez pediu à empresa para esclarecer o que aconteceu em 5 dias. E as outras 2 que foi, por que não fez isso? Porque quer mídia? Porque foi o Estado Islâmico, está passando no jornal sempre? Respeito às preocupações a respeito de atentados terroristas. Respeito. Mas aquela invasão ali mostra para mim que aquele site precisa ser melhor ajustado. Precisa ser melhor alocado em um local de segurança. Porque se alguma informação daquela vazar, fica chato. E aí, a minha preocupação é essa, não me entendam mal, mas a minha preocupação é, qual é o valor? Quem é que é o responsável por aquele site? Por que isso está acontecendo? Será que não está caro? Se está caro, por que está sendo invadido? Tinha que ser a perfeição. Se falar que o Estado Islâmico, para mim, invade a área de mísseis americanas e dispara um míssil, me preocupa. Mas invadir o site da prefeitura que não está sendo alimentado, não me preocupo, não. Está dizendo, quero saber, os arquivos armazenados foram perdidos? Diz que não. Me explica que não foi realmente e prova. Porque, de repente, tira alguma coisa ali e fica chato. Quem é o parecer? O que aconteceu? O que a gente vai fazer? As informações, elas estão sendo informadas? Não estão? Quem é o servidor? O que vai fazer? Já ouvi a entrevista dele, quero deixar registrado na íntegra. Estou fazendo aqui a minha fala em cima do que eu ouvi. Então, eu espero ser respondido, espero que todas as informações pedidas, não de acordo com a minha outra resposta, se não entendeu, esse novo vereador desenha novamente, faz um novo requerimento e fala de acordo com o que tem que falar. Mas, no mais, essas são as minhas palavras nessa noite. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa minha função, presidente, me deixa um pouco perdido. Vereador Isaías Dantas, perdão, eu estou sem o... Boa noite, presidente, vereadores, público presente, agradecer a presença de cada um de vocês. Na verdade, quando a gente não tem a oportunidade de ir na rádio, é vocês que levam o nosso recado para a família de vocês e saber do trabalho de cada vereador. Quero agradecer a presença do Cauê, parabenizar pelo seu tema, drogas. Morei numa favela no Complexo da Penha, onde o vereador Mário Henrique Dantas falou também do nosso pai. Nosso pai era construtor, aliás, ainda é construtor, por isso que eu puxei um pouquinho gostar de obra. Mas eu vou falar para vocês
que eu tive uma oportunidade de aprender uma profissão, a profissão de joalheiro. Essa oportunidade que fez com que eu saísse do mundo das drogas, do mundo da perdição, mundo de assalto. Eu trilhei um outro caminho, eu tive a oportunidade, e hoje tem muitos que não têm essa oportunidade de aprender uma profissão. Então eu gostaria de estar falando que muitos entram no caminho errado por falta de oportunidade. Eu vejo que tinha que ser criado curso profissionalizante. Não sou contra clínicas, tem que ter, tem que tratar. Mas e aí, quem está vindo agora? Não tem como uma prevenção para parar, dar um tempo, stand-by? Parou aqui, vamos tratar essas crianças, vamos cuidar, vamos dar condições de entrar, fazer um curso profissionalizante, entrar, fazer alguma parte na área do esporte. Eu vejo que essa secretaria, Turismo, Esporte e Lazer, ela está deixando a desejar na área do esporte, na área do lazer. Ela está deixando a desejar. Volto a falar, na festa de Piúma, as brincadeiras que existiam não existem mais. Essa menina que foi reivindicada aqui, o Demarcos, esse menino, meu amigo, é um atleta, passa por dificuldade ao viajar, representar Piúma, não tem oportunidade, não tem condições, não tem o direito de representar o município ao qual ele mora. Falta de oportunidade. Eu falo para essa menina, falo para Demarco, faz uma banda para você tocar no carnaval em Piúma, subir no trio elétrico. Eu vejo um monte de criança, Campo de Nova Esperança, proibido jogar bola, só sábado e domingo. E as crianças, vai jogar onde? Depois de ter um campo bonito daquele, voltam a reclamar do campo. Cadê o intercâmbio das comunidades, levar a comunidade? Céu Azul para jogar em Nova Esperança para jogar em Niterói, e aí? Quanto tempo que aquele campo de Niterói estava suspenso pela Defesa Civil, vai esperar acabar o mandato e não vai ter jogo? E aí? Vão ficar com braços cruzados? Falam mal dos políticos. Fala que existe político corrupto. Existe. Existe político corrupto, policiais corruptos, pedreiro corrupto, pipoqueiros corruptos. E aí? A corrupção, o lado corrupto, está no cada um tem o seu lado corrupto. Se ele tiver de ser corrupto, ele vai ser corrupto, seja ele qual for. Tanto seja pedreiro, policial, pintor, carpinteiro, vai ser. Eu conheço gente que deu a metade do dinheiro para fazer uma casa e o cara não voltou mais. Mas ele é falado? Não, porque ele não é político. Talvez se fosse político ia para a mídia. Então, o ser humano tanto faz. Quando ele dá para ser corrupto, tanto faz a profissão que ele exerce. Não interessa se ele é pedreiro, se ele é político, se ele é polícia. O policial vem para quê? Para manter a ordem. Mas tem muitos que não mantêm a ordem. Tem muitos que, infelizmente, ele deixa a desejar. Não sou contra os projetos dessas clínicas particulares, não sou contra. Mas eu vejo que nós temos que parar com a prevenção. Vamos trabalhar a prevenção, vamos botar lutas. Eu conheço igrejas no Rio de Janeiro, igrejas participando de lutas. Oficina de vida. Igreja que o nome dela é Oficina de Vidas. Ela trata de vida, ela dá curso, tem toda a área, inclusive lutas, entendeu? Tem atleta de Cristo, e assim vamos fazer a nossa parte. Empresário ajudar as crianças, beleza, ótimo, mas isso é trabalho do executivo.
É o executivo que tem que trabalhar, o executivo que tem que dar condições para essas crianças serem alguém na vida. Eu tive a minha oportunidade de aprender minha profissão. Quantos que não estão tendo? Eu lembro que eu, quando era criança, às vezes eu não tinha condições de comer um pão. Minha mãe era vendedora de Avon, tirava as moedinhas, que o pessoal pagava Avon para comprar um pãozinho para mim. Tinha um garoto que todas as vezes eu ficava brincando com ele, a mãe dele chamava: Luiz, compra pão. Eu colava com ele, para colar o pão na volta, eu filar o pãozinho. Quantas e quantas eu fiz isso? Mas estou aqui pelo trabalho que eu vim fazendo. Eu estou aqui porque Deus me honrou. Não estou aqui para brincar, não. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para mostrar para as pessoas que eu não estou à toa, não. Estou no segundo mandato também. Meu irmão vereador aqui, o Mário Dantas, também está no segundo mandato. Tem gente na rua que fala: vereador não ganha, não. Eu vou ganhar de novo. Eu vou ganhar de novo porque eu estou trabalhando. Está sumido? Estou sumido, eu estou trabalhando. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e falar que quando o vereador Mário Henrique Dantas fala da rádio, é que nós temos que ir para a rádio mesmo, porque tem muita gente que não está tendo condições de vir aqui, porque está cuidando do marido, está cuidando do filho, e às vezes não está tendo tempo de vir aqui. Por exemplo, na festa de Piúma, não foi citado o nome de nenhum vereador. Nenhum vereador foi citado. Não foi só o meu, não. Ué, é vereador só para apresentar, só para votar em projeto do prefeito? Quer queira ou não queira, qualquer vereador aqui, ele faz parte do poder legislativo, ele é autoridade. Aí chega numa festa do município, ele não é falado do nome dele, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, vereador. Vossa Excelência, que é locutor, é uma vergonha não citar nome do corpo legislativo desse município. Mas quer o quê? Que chega aqui, tudo que chega nessa casa, tem que votar. Tem que votar. Eu vou votar, eu vou analisar. Foi falar dos blocos parlamentares. Os blocos parlamentares é feito de comissão. Tudo que é projeto tem que ir para essa comissão para ser estudado. Isso não é só em Piúma, não. Isso o parlamento segue um regimento no Senado, Câmara de Vereador, Câmara de Deputado Estadual. É só entender. Faz parte das comissões. Tudo que é passado de projeto tem que passar nas comissões. E foi assim que eu criei o bloco parlamentar. E vamos criar nossas comissões e tem que ser feito. Quando eu citei, na quarta-feira passada, que o vereador, ele repudiu porque ele não entendeu a minha fala. Quando eu falo que separar os suplentes para botar nas comissões, eu não falei de maldade, não. Quando eu falei o suplente, porque ele não é o titular da cadeira. Eu não falei por maldade, não. E quando o titular chegar, vai mudar tudo? Por que não me convidou? Porque eu sou o titular. O Mário Dantas é vereador, é o titular também, o Jorge também é titular. Quando eu falei, não foi maldade aos vereadores que não são titulares, não. Quando eu falei que o presidente montou numa certa maldade. E aí me fez fazer o nosso bloco, criar o nosso bloco parlamentar. Tá? Então, eu gostaria de, se soou mal, vereador, Vossa Excelência me perdoe, mas não foi o interesse de ofender os suplentes, tá? Que o suplente vota, por isso que vocês estão aqui, porque vocês têm o poder do voto. É por isso. Nada mais, nada menos. É porque vocês têm o poder do voto. Porque senão vocês não estariam aqui, não. E quando eu falo dos suplentes, eu falo com carinho, com respeito, mas falo que vocês não são o titular da cadeira, tá? Da mais a mais. Uma boa noite para todos. Com a palavra, o presidente Edu da Madeira. Boa noite a todos.
É uma honra estar aqui assumindo o lugar do doutor Joel. Pena que ele precisou sair com urgência. Uma honra ter do meu lado aqui o secretário, doutor Gustavo. Pena que o Jorge foi embora, o nosso vice. Eu quero agradecer a todos aqui. Nós iríamos ter uma extraordinária para adiantar uma cultura de Piúma, entendeu? Um repasse que a prefeitura está fazendo para uma ONG, para nós termos um DVD gravado de Piúma, com a música de Piúma, a cultura toda que o Bodai expôs ali na pracinha. Infelizmente, eles esvaziaram a Câmara para não ter essa extraordinária, entendeu? Nós íamos ter uma extraordinária para dar andamento o mais rápido possível para essa gravação. Mas ficam para um atraso mais de uma semana, mas nós vamos votar o projeto. Entendeu? Eu ia botar em votação na extraordinária, eles evacuaram a sala para não ter a votação. Você pode me dar uma parte, senhor presidente? Se o senhor permitir. Se for falar no tema daqui, não. Aí você fala quarta-feira. Então, eu quero dar uma boa noite a todos e vão com Deus. O senhor quer falar um pouquinho? Agora já despediu os pessoal. Deixa para quarta-feira. Tudo bem, senhor vereador. Eu só acho assim, um absurdo um projeto do FECAD tão importante, que é o incentivo ao esporte, e não ter vereador para votar ele hoje. O senhor me desculpe, é meu desabafo. E eu também queria deixar registrado que Vossa Excelência não me cedeu o aparte, mas para o líder do governo, sim. Então, da próxima semana, respeitando Vossa Excelência como presidente, não passando por cima do regimento, gostaria que Vossa Excelência me desse o aparte. Sim? Gostaria de esclarecer ao público presente que quando um projeto está aqui na nossa casa, ele normalmente tramita em comissão e daí vem para a votação. Às vezes existe um caráter extraordinário no projeto e às vezes esse projeto é colocado pelo presidente de forma completamente regimental que esse projeto venha a ser votado. Porém, o vereador tem o direito de concordar ou não com as justificativas de um caráter extraordinário. Então, hoje, não está sendo votado por não concordância com caráter extraordinário. O projeto entra terça-feira na comissão e vem quarta-feira que vem para ser votado normalmente. Queria só deixar registrado que não é ausência, porque faço parte do bloco e o bloco chegou ao comum acordo de que nós não estaremos aqui para votar em caráter extraordinário. Mas quarta-feira que vem estaremos aqui presente para votar no projeto de lei que nós vamos votar. Porque não entendemos que tenha caráter extraordinário. É um direito nosso, regimental, pelo nosso regimento. Não é pirraça com o povo, não. É respeito com o povo. Para ser analisado, lido, entendido e não votado de cima para baixo, empurrado goela abaixo. É diferente, presidente. Respeito Vossa Excelência, e gostaria que a Vossa Excelência respeitasse minha opinião. Não é bloco, não é. Não é birra. Está encerrada a sessão.